galera, bom dia, boa tarde, boa noite, professor Rafael aqui, e no vídeo de hoje eu vou te contar tudo o que eu fiz, mas tudo mesmo que eu fiz para tirar 750 na prova de Ciências Humanas do Enem em 2020, no Enem Digital de 2020. Mas antes de eu começar, deixa eu fazer minha propaganda já costumeira. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor mesmo considere se inscrever. Fazendo isso você me ajuda na medida que os meus vídeos chegam a mais pessoas como você. E você se ajuda na medida em que ativando o sininho em qualquer canto dessa tela, você tem notificações em tempo real sempre que eu posto algum tipo de vídeo como esse. E não esquece também de deixar o seu like aí, caso essas dicas te ajudem a chegar cada vez mais longe e, quem sabe, na sua vaguinha, né? Conseguir a sua vaguinha dentro da universidade pública. Bom, galera, como vocês sabem, se você já me acompanha há muito tempo, eu sou um professor de História. E, bom, isso com certeza me ajudou a tirar 750 no Enem Digital em 2020. Para quem não sabe, no ano passado, quando eu comecei o canal, eu fui chamado pela plataforma Descomplica para corrigir o Enem Digital, porque foram duas provas e os professores deles estavam todos inscritos para fazer o Enem impresso. Eu fui lá e fiz o Enem Digital e acabei acertando 42 questões. É lógico que o fato de eu ser formado em História me ajudou bastante a acertar essas questões. Mas isso não é decisivo, haja vista que eu contei e no Enem Digital, salvo engano, porque estou gravando esse vídeo de memória, foram 16 ou 17 questões de História. Se você diminuir 42 de 17, vai dar, sei lá, mais umas 20 e poucas questões, 25, 26, eu não sei. Eu sou péssimo em matemática, por isso que o canal é de humanas e não é de matemática. Mas vão dar muitas questões que de fato eu acertei sem ser professor de Geografia, Sociologia ou mesmo Filosofia. No vídeo de hoje, então, eu vou dividir com vocês como é que eu fiz para acertar tanto 42 questões, que me deu mais ou menos 750 de nota, lá no Enem Digital, e também 41 questões no Enem Impresso de 2019, que me deu um pouquinho mais, inclusive, me deu 770 de média à época. Bom, o primeiro ponto, basicamente, que você tem que saber é que você precisa ter uma estratégia de prova muito bem elaborada. Eu utilizo um método que é o método das duas viradas. Como assim, Rafael, o método das duas viradas? Bom, é muito simples. Aqui na prova de Ciências Humanas, você tem questões que são gradadas, né? Que são avaliadas em fáceis, médias e difíceis. Para mim, é lógico, as questões de História são fáceis. Como para você, de repente, as questões de Geografia podem ser fáceis. Não porque você seja um professor de Geografia, mas porque você seja bom em Geografia. Ou você é um cara mais de exatas e a área de Geografia Física para você, por exemplo, é uma área em que decorar as coisas não seja um grande desafio. Então, para mim, as questões fáceis de humanas normalmente costumam ser as questões de História, óbvio, as de Geografia Política e as de Sociologia. As de Geografia Física e de Filosofia são questões que eu tenho um trabalhinho a mais. Nessa primeira passagem da prova, eu costumo fazer as questões que eu considero fáceis. Eu não recomendo você elencá-las por área, até porque você vai ter que ler o texto da questão para saber do que ela se trata, e isso vai fazer com que você perca tempo. Eu normalmente faço as questões normalmente, e aí o que acontece? Se eu fico em dúvida, e aí o que são as dúvidas? Não compreendo a ideia central do texto, o que é muito raro porque eu tenho uma capacidade interpretativa muito grande, eu desenvolvo essa capacidade, inclusive, lá no meu curso no Plano do Gabarito, que é isso que eu ensino para os meus alunos. Ou no caso, que tem um conteúdo de Geografia Física que eu não sei, eu já pulo essa questão, né? Eu leio o texto, marco ali NS, que é de não sei, e marco, às vezes, quando é de Geografia Física, GF, né? Geografia Física, ou F, de Filosofia. Vocês vão entender por que eu faço isso mais pra frente. E eu vou fazendo as questões fáceis. Quando eu termino de fazer as questões fáceis, normalmente eu termino ali com um conjunto de acertos quase garantidos, ou seja, de questões que eu sei, que gira em torno de 37, 38, se eu for muito bem na prova, 39. Nesse momento, então, que eu terminei de fazer essa primeira passada das questões que eu considerei fáceis e médias, eu vou, obviamente, para o segundo tipo de questão, para a segunda passada. Eu vou resolver as questões que eu não sei ou as questões que eu fiquei em dúvida em duas. Nesse momento, para resolver as questões que eu fiquei em dúvida entre duas, eu tento primeiro refazer a questão. Normalmente, quando você refaz a questão, você consegue garantir mais umas duas. Porque você às vezes vê que você não entendeu direito o texto, que você não conseguiu absorver a ideia do texto, então você acaba conseguindo fazer pelo menos mais duas.
Eu fiz recentemente lá no meu curso Plano do Gabarito, eu demonstrei essa estratégia de prova ao vivo para os meus alunos. Está até gravado lá na plataforma. Se você quiser conhecer o curso, inclusive de técnica, você pode ver o curso inteiro em 2 dias. Está aqui no primeiro link da descrição. Lá nessa prova que eu fiz, que foi o Enem PPL de 2018, salvo engano, eu fiz isso e foi exatamente o que aconteceu. Eu acertei 37 questões, né, que eu tinha certeza, e eu consegui mais 2 que eu estava em dúvida entre 2 letras. Depois disso, eu cheguei a 39 questões garantidas. E aí é que entra um ponto central da minha estratégia de prova, que é o mapa da prova. Eu vou deixar um modelo aqui embaixo na descrição. Se você quiser pegar esse modelo, o link está aqui na descrição. O que é esse modelo do mapa da prova? Basicamente, você pode fazer ele na folha de rascunho. Você não vai levar ele para a prova, porque você não pode entrar com nada que não seja a tua canetinha transparente. O mapa da prova, basicamente, é onde você vai controlar os seus acertos dentro da prova. Ele vale, inclusive, para matemática, para natureza e para linguagem. Eu estou falando aqui em humanas, porque é onde eu acerto as questões. Você vai marcar dentro do seu mapa da prova quais questões que você tem certeza que vão para a letra A, para a letra B, para a letra C, para a letra D e para a letra E. E você vai contar quantas questões você já tem garantidas. No meu caso aqui, a gente já tem 39, então tem 6 questões que eu não sei. A partir desse momento, a gente vai aplicar uma técnica de chute. Eu sempre aplico essa técnica, que inclusive eu descrevi num vídeo aqui, que é o Como Chutar. Se você quiser ver mais pormenorizadamente, clica aqui no card e vai lá. Mas basicamente essa técnica de chute é o seguinte: nunca marcar mais de 3 opções seguidas, ou seja, se eu estou na questão 43, a 41 e a 42 são B, na 43 eu não vou marcar B. E, obviamente, por outro lado, marcar as letras que menos apareceram. Isso normalmente me rende muitos acertos, especificamente em geografia física e em algumas questões de filosofia, que eu realmente tenho dificuldade. Então, do ponto de vista da estratégia da prova, é isso que eu faço para conseguir lá os 41, 42 acertos. E agora, qual é o outro pilar que a gente tem que se preocupar? Bom, a gente tem que se preocupar também com a confecção da prova. Como assim, Rafael? Eu vou fazer a prova? Confecção no sentido de como você vai fazer as questões. Eu tenho um método de resolução que eu também ensino lá no plano, que é muito simples, que é o que a gente chama de método 3 em 1. Eu sei que método de resolução é igual gosto. Cada um tem o seu. Mas no meu caso específico, eu, Rafael, eu gosto de começar sempre pelo texto da questão. E aí uma coisa que me ajuda muito, mas muito mesmo, é ter uma postura ativa o tempo todo dentro da prova. Sempre leia os textos, e isso funciona para mim, portanto vai funcionar para você, extraindo a ideia do texto. Quando você terminou de ler a frase, você tem que se perguntar quase que inconscientemente se você conseguiu entender a ideia que está presente naquela frase. Tenha consciência de que o texto da prova de humanas do Enem, isso vale também para linguagens, ele comporta uma ideia central que vai ser mobilizada na questão. Estar de posse dessa ideia é fundamental para você realmente conseguir, ir bem na prova e acertar aquela questão. Depois que eu avanço desse texto, que eu entendo essa ideia, eu vou para a compreensão do comando. Normalmente, para compreender o comando, eu sempre identifico o verbo de ação. Esse verbo de ação ele determina aquilo que a questão quer, aquilo que a questão ela deseja de você. Circule o verbo. E no texto também, circule expressões-chave que te ajudem a entender a ideia do texto. Isso te ajuda especialmente em questões difíceis. Naquelas questões que eu falei para você, que você pula, Porque você não sabe, eu fico em dúvida entre 2. Porque quando você voltar, você já vai ter localizado quais são as ideias centrais do texto, mesmo que você tenha tido dificuldade de entender. Depois disso, você vai fazer o que a gente chama de teste do texto. Você vai testar os distratores, as 5 opções, para ver qual deles se encaixa melhor a partir da ideia do texto. Claro, note, existe um tipo de comando na prova de humanas em que esse método de resolução, na verdade, não é que ele não funcione, mas que ele não é 100% garantido, que é quando ele pergunta uma causa ou uma consequência para o processo descrito no texto. Esse tipo de questão é mais comum nas áreas mais conteudistas, como geografia física e também em filosofia. Em história, sociologia e geografia política, em algumas até de geografia física e de filosofia, esse método funciona bastante e pode te ajudar a fazer como eu fiz, acertar várias questões, gabaritar a prova de geografia política ou mesmo a parte de sociologia, que é o que eu sempre faço, tendo um conhecimento muito provavelmente menor do que de um bom aluno de ensino médio. Um outro ponto importante, agora que a gente já falou do método de resolução de questão, é a gente falar também de como você faz
para desenvolver suas habilidades. Isso é uma coisa que, bom, aqui eu vou ser um pouco hipócrita. É uma coisa que é mais um façam o que eu digo, não façam o que eu faço. Se eu fosse um aluno de ensino médio, e eu juro que eu tentei fazer esse projeto, eu tinha desenvolvido o projeto Gabarito Humanas, mas isso não vai acontecer. Eu vou fazer a prova de Humanas, mas eu já digo de antemão que eu não vou gabaritar, porque eu tenho deficiências muito grandes, que são Geografia Física e Filosofia, como eu falei no início do vídeo. Eu até marco essas questões para localizar onde estão minhas deficiências e quais são as questões que eu tenho mais propensão, mais tendência ao chute. Mas se eu fosse um aluno, eu pegaria essas partes, ou seja, Geografia Física e Filosofia, em que eu sou mais fraco, e eu aproveitaria, lógico, para tentar desenvolver minhas habilidades nessas partes específicas, estudando temas que nos simulados em que eu faço, eu erro. Por que eu estou falando que é fácil o que eu digo, não faço o que eu faço? Porque eu sou um professor que trabalha 50 horas e tem esse canal no YouTube e sou casado e tenho uma família. Então eu, obviamente, né, a minha prioridade última é gabaritar o Enem em Humanas. Embora eu gostasse muito, eu já consigo acertar muitas questões, o meu método já garante muitos acertos. Mas se você quer ir bem, é isso que você tem que fazer. Isso provavelmente me ajudaria a gabaritar a prova, mas eu não consigo fazer porque eu não tenho tempo. Então, se você quiser melhorar também, isso é uma coisa que talvez me levasse de 750 a 800 pontos, ou até 820, 830, qual seja aí a nota máxima da prova de Humanas. Bom, galera, esse foi o nosso vídeo sobre como eu fiz para tirar 750 na prova de Humanas do Enem, chegando aos 42 acertos. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí e não esquece também de compartilhar para aquele seu amiguinho, porque boa parte dessas coisas que eu descrevi aqui podem ser feitas por você, por ele e por qualquer outra pessoa. E se você ainda tem dúvida na prova de Humanas, sobretudo sobre resolução, eu tenho um vídeo aqui do lado sobre 9 erros bobos que todo mundo comete na prova de Ciências Humanas e que acabam prejudicando muito o seu rendimento e fazendo com que você erre muitas questões. Se você quiser saber também, né, uma complementação desse vídeo aqui, assiste esse vídeo dos 9 erros bobos que eu vou te ajudar a evitar perder questões de forma quase que idiota, beleza? Então é isso, galera. Um abração para vocês e até a próxima!